Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 6 da prova do OBMAP 2019, segunda fase do nível 3. Tá legal? Então no enunciado diz o seguinte: 6 livros numerados de 1 a 6 estão inicialmente distribuídos entre 6 pessoas A, B, C, D, E e F, respectivamente. Cada uma delas pode trocar seu livro com o de outra pessoa uma única vez por dia. A tabela abaixo mostra um exemplo de trocas possíveis de livros entre as pessoas em 2 dias. No primeiro dia, as pessoas A e D, bem como B e E, trocaram livros entre si e C e F não trocaram seus livros. No segundo dia, somente A e C trocaram livros entre si. Observe que após o segundo dia ocorreu a seguinte distribuição de livros. O livro que estava em A ficou com D, o livro que estava com D ficou com C e o livro que estava com C ficou com A. O livro que estava com B ficou com E e o livro que estava com E ficou com B. O livro que estava com F ficou com ele mesmo. Item A. Complete a tabela abaixo de acordo com as trocas indicadas. Bom, então, nesse item A, basta a gente fazer as trocas que ele está dizendo, né? Então, ele colocou aqui, né, nesse primeiro dia, o B trocar com D. Então, o B trocar com D significa o B ficar com 4, o livro 4, e o D ficar com o livro 2. E, como nenhuma outra troca foi feita, aqui repete, aqui repete, aqui repete, aqui repete. Aí, daqui para cá, o A vai trocar com o B, então o A vai ficar com 4, o B vai ficar com 1, e o C vai trocar com o E. Então o livro do C vai para o E, e o livro do E vai para o C. Então, como os outros dois não trocaram, então o D permaneceu com o livro 2, e o F permaneceu com o livro 6. Então repare que o F permaneceu com o mesmo livro, e todos os outros aí trocaram seus livros. Beleza? Vamos então agora resolver o item B. Indique uma maneira de fazer as trocas para chegar na distribuição após o segundo dia indicado na tabela abaixo. Bom, o que a gente pretende, né, é pegar esse bloco todo, né, e após o segundo passo, trazer ele para cá e esse vir para cá, né. Uma maneira que a gente pode fazer isso, bom, primeiro, né, todos os livros aqui saindo da sua posição original. Isso, de fato, é uma condição necessária, né? Porque se eu quero que o 4 venha parar aqui, eu não posso ter ele aqui antes, porque senão, na hora que eu fosse trocar com o 3, eles ficariam trocados dessa forma. Então, o que eu posso pensar é, como são 6, né, nessa linha aqui, como um eixo de simetria, e trocar os extremos primeiro. Então, eu vou trocar o A com F, então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 1. O B com E, então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2, perfeito? E o C com D, então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3. Então a primeira troca que a gente fez foi A, aqui na verdade é o item B, né? Só para caso você vá printar. Então a primeira troca que a gente fez foi A com F, B com E e C com D. Então foram essas trocas que a gente fez. Bom, agora, para o 5 vir parar aqui, ele tem que trocar com F, né? E aí, de fato, ao trocar, o que a gente vai ter? Então, vou ter B com F. Pro 4 vir parar aqui, eu tenho que trocar com esse cara aqui, ó. Então, eu vou trocar C com E. Certo? E ao efetuar essas trocas, o A permaneceu com o livro, o D permaneceu com o livro, então a gente conseguiu essa distribuição. Essa não é a única maneira de fazer isso, tá? Existem outras formas de fazer também. Então, a resposta para esse problema não é uma única resposta, tá? Você tem outros caminhos aí que você consegue chegar nessa distribuição após o segundo passo, após o segundo dia. Tá legal? Então vamos resolver agora o item C. Explique por que sempre é possível em 2 dias fazer trocas e obter qualquer distribuição de livros entre as 6 pessoas. Então, é sempre possível porque a gente consegue
meio que rastrear o caminho do livro, né? Então, por exemplo, aqui, né? O livro do A foi para o F, certo? E depois esse livro foi para onde? Foi parar em B. Perfeito? O livro do B foi para o... Perdão. O livro do B foi para o E e depois foi para quem? Depois foi para o C. Então, como a gente sempre consegue, né, obter um rastreamento para onde o livro está indo, de fato, eu consigo, então, qualquer distribuição, né? Qualquer distribuição que eu queira após o segundo dia é possível, por meio aí dessas trocas. Por conta disso, porque a gente consegue rastrear o caminho que o livro faz. E isso, de fato, também só é possível porque esse conjunto de livros aqui, ele é um conjunto finito, né? Então, não tem infinitos livros. Então, de fato, sempre vai ser possível, uma vez que eu consigo fazer esse rastreamento do caminho dos livros. Tá legal? Beleza? Bom, Cris, então, dessa maneira, a gente encerra essa prova, tá? Mata essa questão e encerra a resolução dessa prova. Tá legal? Até a próxima.